Olá, eu sou Renata Carneiro da Cruz, médica servidora pública federal, e hoje vamos falar sobre queimaduras e seus primeiros socorros no projeto Ressuscite do Cefet-RJ. Vamos lá. Primeiro, queimadura consiste em uma lesão decorrente do efeito do fogo ou do calor na pele e nos órgãos. Queimaduras são lesões provocadas pela temperatura, geralmente calor. Olá, eu sou Renata Carneiro da Cruz, médica servidora pública federal, e hoje vamos falar sobre queimaduras e seus primeiros socorros no projeto Ressuscite do Cefet-RJ. Vamos lá. Primeiro, queimadura consiste em uma lesão decorrente do efeito do fogo ou do calor na pele e nos órgãos. Queimaduras são lesões provocadas pela temperatura, geralmente calor, que podem atingir graves proporções de perigo para a vida ou para a integridade da pessoa, dependendo de sua localização, extensão e grau de profundidade. No Brasil, há uma estimativa de que aconteçam aproximadamente 1 milhão de acidentes com queimaduras por ano. Destes, 100 mil pacientes procurarão atendimento hospitalar e cerca de 2.500 irão falecer direta ou indiretamente de suas lesões. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 320 mil crianças morrem todos os anos em consequência de queimaduras. Números impressionantes, principalmente por se tratarem de acidentes que acontecem nos próprios lares por distração e que, portanto, poderiam ser evitados. Em relação à anatomia da pele, nós temos a primeira camada mais superficial, consiste na epiderme. Abaixo nós temos a derme, na qual a gente pode ver, as terminações nervosas, folículos pilosos passando por aqui. E a última camada que nós temos é a hipoderme, que é uma camada de gordura. As queimaduras são classificadas pelas alterações que o agente causador provoca na pele. Dependendo da profundidade queimada do corpo, as queimaduras são classificadas em graus para melhor compreensão e adoção de medidas terapêuticas adequadas. Como nós podemos observar na figura, aqui nós temos a pele normal, na qual está intacta, a queimadura de primeiro grau, que a gente já tem um acometimento ali da epiderme, a queimadura de segundo grau, na qual há acometimento parcial ali da derme, além de acometer a epiderme, e a queimadura de terceiro grau, em que a gente tem um acometimento da pele quase que por inteiro. Primeiros socorros em queimaduras térmicas. Estes tipos de queimaduras são causados pela condução de calor através de líquidos sólidos, gases quentes e do calor em chamas, e podem ser extremamente dolorosas. Aqui nós vemos, uma criança que foi tentar pegar ali uma panela que tinha um líquido quente, e aqui nós temos uma pessoa que estava exposta a grande radiação ou chamas. Na queimadura de primeiro grau, o calor destrói apenas a camada superficial da pele, ou seja, a epiderme. No local da lesão surge vermelhidão. Aqui nós vemos uma foto na qual existe uma vermelhidão importante da pele. Pode ocorrer inchaço e forte sensação de ardência. Geralmente não há formação de bolhas e essa queimadura clareia quando sofre pressão. A queimadura é provocada pela exposição ao sol. A queimadura provocada pela exposição ao sol, na verdade, é um exemplo típico de queimadura de primeiro grau. E quando nós vemos aqui, primeiro a representação da pele normal e depois essa representação da queimadura de primeiro grau com o intenso sofrimento ali da epiderme. Quais são os cuidados que nós devemos ter com as queimaduras de primeiro grau? Nas queimaduras identificadas como sendo de primeiro grau, nós devemos limitar a lavagem com água corrente na temperatura ambiente, no máximo ali por 1 minuto, tá? Tem algumas referências que falam por até 5 minutos, mas se for uma área muito extensa, nós temos que ter cuidado para não levar essa pessoa a um quadro de hipotermia.
Não aplicar gelo no local, pois causa vasoconstrição e diminuição da irrigação sanguínea. Se o acidentado sentir sede, deve dar toda a água que esse acidentado desejar beber, porém lentamente. Sendo possível, adicionar à água sal, 1 colher, 10 de café de sal para meio litro de água. Se o acidentado estiver inconsciente, não lhe dê água, pois pode ocasionar-lhe a morte, tá? Por quê? Porque essa água, ele não vai estar de forma consciente, né? Então, essa água pode ir em direção ao pulmão, ele broncoaspirar. Porém, nesses casos de queimadura de primeiro grau, é pouco provável que ocorra da pessoa desmaiar. Geralmente, a pessoa vai desmaiar no caso de queimadura de primeiro grau, porque ela está evoluindo ali com quadro de insolação, né, e de desidratação concomitante. Em todos os casos de queimaduras, mesmo as de primeiro grau, é conveniente ficar atento para a necessidade de manter o local lesado limpo e protegido contra infecções. Então, resumindo, é importante lavar com água corrente, mas limitar essa exposição, não colocar gelo e oferecer bastante água para a pessoa se a pessoa se estiver com a consciência preservada. Na queimadura de segundo grau, o que nós observaremos será que essas queimaduras são caracteristicamente avermelhadas e dolorosas, com bolhas. A gente tem um edema, que é um inchaço abaixo da pele ali, e restos de pele queimada soltas. Elas são mais profundas, provocam necrose, que é a morte ali daquela pele, e existe uma visível dilatação do leito vascular. Então, você vai ver esse eritema, né, esse avermelhado bem intenso. Então, aqui nós observamos uma foto de um pé que teve uma queimadura de segundo grau, com uma bolha, e a gente vê que a vermelhidão é bem intensa. Na verdade, os 2 pés tiveram lesão. Cuidados com queimadura de segundo grau. As queimaduras de segundo grau vão requerer primeiros socorros diferentes, além do procedimento imediato de lavagem do local lesado. A gente deve proteger o mesmo com compressa de gaze ou pano limpo umedecido. Por que é muito importante ser umedecido ali? Justamente para que não grude esse pano, essa gaze ali na queimadura, e aí depois, se grudar, você vai ter que tirar e vai causar ainda mais lesão, mais dor. Essa questão do papel alumínio é para evitar que você tenha perda de calor, mas o que a gente faz mais frequentemente é o uso dessa compressa de gás ou pano limpo umedecido. Não devemos furar as bolhas que venham a surgir no local, porque elas são um mecanismo de proteção. Não devemos aplicar pomada, creme, unguento ou qualquer tipo. Existem pessoas que chegam na emergência depois de terem passado pasta de dente tem ali um produto que pode lesar mais dano, né, queimadura. Tem gente que chega com sal grosso, tem gente que chega com café, enfim, não é para passar nada naquele local. Especial menção deverá ser feita quanto a certos hábitos populares prejudiciais, como o uso e aplicação do creme dental, a manteiga, a margarina, o graxa de máquina. A gente não deve usar nenhum desses. É preciso ficar bem claro que não se pode usar qualquer espécie de medicamento tópico ou pomada nesses casos, a não ser que tenha uma recomendação médica. Em relação à queimadura de terceiro grau, são aquelas que acometem toda a profundidade ali da pele, né, podendo atingir a exposição de tecidos, vasos ou ossos, ou seja, então você pode até ter os tecidos que ficam abaixo, os vasos e os ossos ali expostos. Com a destruição das terminações nervosas, o acidentado só acusa dor inicial ali quando tem a lesão aguda, tá? Mas depois ele não costuma sentir dor. São queimaduras de extrema gravidade e que o risco de infecção aumenta porque você tira essa barreira da pele.
O atendimento de primeiros socorros para queimadura de terceiro grau também consiste na lavagem do local lesado, na proteção da lesão, se for possível proteger a área ali com papel alumínio. O papel alumínio vai separar efetivamente a lesão do meio externo, diminuindo a perda de calor. Ele é moldável, não aderente, protege a queimadura contra micro-organismos. Obviamente, esse papel alumínio deve estar limpo. Todas as providências devem ser tomadas para prevenção de estado de choque, né? Especialmente quando a gente tem uma área atingida grande. A administração de líquidos e cuidados gerais com a vítima são as mesmas que a gente já aplicou para queimaduras de segundo grau, e as queimaduras de terceiro grau têm a mesma gravidade que queimaduras de segundo grau profundo.